Você já se perguntou por que uma criança que antes parecia tranquila começa a se comportar de forma desafiadora? Por que às vezes ela grita, chora ou desobedece mesmo quando o adulto acredita estar fazendo tudo certo? E por que em alguns dias absolutamente nada funciona? O que poucos adultos percebem é que o comportamento infantil quase nunca é sobre desobediência. Na maioria das vezes, ele é um sinal. Um pedido que ainda não sabe ser dito em palavras. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer alguns dos principais motivos que explicam esses comportamentos. E o último deles é o mais importante de todos. 1. Imaturidade emocional. Crianças não nascem sabendo lidar com emoções. O cérebro infantil ainda está em desenvolvimento. A parte responsável por controlar impulsos, organizar emoções e pensar antes de agir amadurece aos poucos e só se desenvolve completamente na vida adulta. Por isso, quando a emoção vem forte, a criança não consegue se controlar sozinha. Ela sente primeiro, reage depois, e só aprende com o tempo e com ajuda. Exemplo: uma criança escuta um não e se joga no chão. Para o adulto, isso pode parecer exagero ou birra, mas para a criança, aquela frustração é maior do que ela consegue organizar internamente. O que os pais podem fazer? Antes de corrigir, ajudar a criança a se acalmar. Diminuir o tom de voz, falar menos. Nomear a emoção. Eu vejo que você ficou muito frustrado. A criança aprende a se regular quando alguém a ajuda primeiro. 2. Conexão, atenção e sentimento de pertencimento. Toda criança precisa sentir que pertence, que é importante, que é vista. Quando essa necessidade não é atendida, o comportamento vira a linguagem. A criança não sabe dizer, eu estou me sentindo distante de você. Ela demonstra. Por exemplo, a criança interrompe o adulto repetidamente. Desobedece logo após uma orientação. Provoca o irmão sem motivo aparente. Muitas vezes, isso é uma tentativa de reconexão. O que os pais podem fazer? Criar pequenos momentos diários de conexão. Momentos curtos, mas reais. Olhar nos olhos. Ouvir sem corrigir imediatamente. A conexão frequente diminui a necessidade de comportamentos extremos. 3. Necessidade de autonomia e sentimento de capacidade. À medida que cresce, a criança precisa sentir que é capaz, que tem alguma participação, que sua opinião importa. Quando tudo é imposto, o comportamento vira resistência. Não por desafio, mas por necessidade de autonomia. Veja alguns exemplos. A criança se recusa a vestir a roupa escolhida, ou insiste em fazer algo sozinha, mesmo ainda não sabendo, ou simplesmente diz não para tudo. Nesses momentos, tente o seguinte: oferecer escolhas limitadas, incluir a criança em pequenas decisões, permitir que ela tente, mesmo errando, ensinar sem humilhar. A criança coopera mais quando se sente respeitada. 4. Cansaço, sobrecarga e excesso de estímulos. Nem todo comportamento difícil tem origem emocional profunda. Às vezes, a criança está simplesmente cansada. Crianças também se sobrecarregam. Excesso de barulho. Rotina intensa. Pouco descanso. Tudo isso reduz drasticamente o autocontrole. Por exemplo, no fim do dia, a criança chora por qualquer coisa. Se irrita com facilidade, briga mais. Nesse estado, ensinar vira conflito. O que você pode fazer para ajudar nesses casos? Reduzir estímulos. Antecipar o descanso. Escolher quais limites realmente precisam ser ensinados naquele momento. Nem toda situação é hora de educar. 5. A criança ainda não sabe fazer diferente. Muitos adultos acreditam que a criança sabe o que fazer e escolhe não fazer. Mas na maioria das vezes, ela simplesmente ainda não sabe. Habilidades emocionais precisam ser ensinadas. E ensinadas muitas vezes. Exemplo do dia a dia. Uma criança bate quando se frustra, ou grita quando é contrariada. Ela ainda não tem palavras suficientes para expressar o que sente. O que os pais podem fazer é ensinar alternativas, modelar o comportamento esperado, corrigir com firmeza e respeito, lembrando que aprender leva tempo. Agora chegamos ao último motivo, e ele é o mais importante de todos. A forma como o adulto reage aos comportamentos desafiadores do filho é o que realmente faz toda a diferença. A criança aprende observando. Ela aprende como lidar com frustrações, observando como o adulto lida com as próprias. O momento desafiador do seu filho quase nunca começa nele. Ele começa no que esse comportamento desperta dentro do adulto: cansaço, sobrecarga, impaciência.
sensação de não estar dando conta. É nesse instante que o adulto tem duas opções: reagir automaticamente ou responder com consciência. A reação automática vem do impulso, do que foi aprendido lá atrás, do que nunca foi acolhido. Responder com consciência exige pausa, exige presença. Exige coragem para olhar para dentro e perceber: isso é meu, porque muitas vezes o que mais incomoda no comportamento do filho não é o comportamento em si, é o que ele desperta em nós. Quando o adulto se regula primeiro, ele empresta essa regulação à criança. E é assim que ela aprende. Talvez enquanto assistia a este vídeo, algum comportamento do seu filho tenha vindo à sua mente. Talvez uma cena do dia a dia, uma situação recente, ou até uma reação sua que você não esperava ter. Educar filhos não é sobre acertar o tempo todo. É sobre perceber, refletir e escolher fazer diferente sempre que for possível. Se alguma parte deste vídeo tocou você, talvez seja porque, no fundo, você já entende que educar também é um processo interno. Um caminho de aprendizado, de ajustes, de consciência. Se quiser, você pode usar os comentários para registrar o que aprendeu hoje, ou algo que seu filho costuma fazer. Às vezes, colocar em palavras já é o primeiro passo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para você continuar aprendendo a ser uma mãe ou um pai mais consciente, a tomar decisões mais assertivas hoje, que vão refletir na vida do seu filho amanhã. Porque um dia, quando ele crescer, talvez não lembre de cada regra, mas vai sentir. Vai sentir que teve ao lado alguém que se empenhou em aprender, alguém que escolheu crescer junto. Obrigada por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.